Hoje é o Dia Mundial da Hipertensão, é uma data para chamar a atenção para essa doença que é silenciosa e que atinge cerca de 30 milhões de brasileiros. Cerca de 60% da população idosa do país tem pressão alta. Então, para alertar você que está aí de casa, para evitar esse problema, a gente convidou aqui o doutor Alcino Sá, que já está aqui na nossa salinha de visita. Boa tarde, doutor Alcino, tudo bem? Boa tarde, Nayara. Vamos sentar, seja bem-vindo. Eu que demorei a sentar para falar com o senhor, tudo bem? Tudo bem. Doutor Alcino, eu fui procurar esses dados e realmente foram dados que chamaram a minha atenção, né? 36 milhões de brasileiros adultos têm pressão alta, têm hipertensão. 60% aí da população idosa do país tem esse problema. Eu queria que o senhor explicasse para a gente por que esses números são tão altos no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo também. É verdade, Nayara. Obrigado pelo convite. E a hipertensão é uma doença complexa, porque é uma doença assintomática e, ao mesmo tempo, acomete a população não só do Brasil, mas a população adulta do mundo inteiro. Então, 30% da população adulta é hipertensa, e mais de 60% das pessoas acima de 60 anos são hipertensas. Então, é uma doença de característica geral. Claro que tem um componente genético, sempre existe uma base genética associada, mas uma base também relacionada com o estilo de vida, hábitos alimentares, consumo de sal, obesidade, sedentarismo, tudo isso vem junto para compor uma doença com essas características. E é uma doença que ela também acomete pessoas jovens, né? Eu gostaria de convidar o senhor para assistir o depoimento, né, O nome dela é... Gente, cadê o nome da nossa entrevistada? Neide Silva. É isso aí. Vamos ouvir aqui o depoimento da Neide Silva? Sou a Neide, tenho 39 anos, moro no bairro Socorro. Eu tenho problema de pressão. Comecei a sentir dores de cabeça muito fortes. Aí fui no postinho de saúde próximo de casa. O médico sempre ficava me avaliando, pedindo para me tirar verificando minha pressão. Me deu o prazo de 1 mês para me fazer exercícios físicos, eliminar assim os alimentos, a gordura, o sal, mas completou o mês, nada adiantou. Retornei novamente de novo, aí ele disse que não tinha mais como evitar, aí resolveu passar um medicamento para mim tomar da pressão. Melhorou muito mesmo e no começo eu não estava gostando que passei a tomar esse medicamento, mas aí depois eu me acostumei com o medicamento. Você viu aí o exemplo da Neide, né? 39 anos, já com pressão alta. Qual é a diferença da hipertensão para a pressão alta? Que a gente estava conversando aqui no estúdio, o senhor já tinha me alertado sobre essa diferença, né? Queria que o senhor explicasse para as pessoas que estão aqui em casa e assistindo o programa. Na verdade, assim, o diagnóstico de hipertensão, ele é feito quando você tem 2 medidas, com intervalo de pelo menos 1 semana, em que essas pressões elas estão acima de 140/90. Esse é o diagnóstico de hipertensão. E quando você vai aferir, na grande maioria das vezes, a pressão está acima de 140/90. Pressão alta é diferente. Você pode ser uma pessoa que tem uma pressão normal, e numa situação de estresse, de dor, de ansiedade, aferir a pressão e ela está elevada, 15, 16, 20, vai depender do nível de estímulo. Porque uma das causas para a elevação da pressão é a adrenalina. Então, se você tem uma atividade física intensa, naquele momento a pressão vai estar um pouco mais alta. Se você está ansioso, estressado, naquele momento a pressão está um pouco mais alta. Se você come uma comida muito pesada, a pressão pode subir também? A gente recomenda, inclusive, não ter alimentações em até 30 minutos, não tomar um cafezinho, porque altera a pressão arterial, fumar cigarro nos 30 minutos também altera a pressão arterial. Então, essas recomendações, elas são importantes para você dar o diagnóstico. Então, para você dar o diagnóstico correto, você precisa de pelo menos estar em repouso 5 minutos e a partir daí você aferir a pressão arterial, num ambiente calmo e tranquilo. E não pode ter tomado cafezinho, nem fumado cigarro, nem comido uma grande refeição ali em torno de 30 minutos. Doutor Alcino, a gente tem algumas perguntas da população e eu vou dividir aqui esse momento, não vou ser a entrevistadora. Olha quem vai entrevistar, o pessoal da rua, que tem aí a dona Lúcia, por exemplo, ela tem uma pergunta para o doutor Alcino. Eu me chamo Lúcia, moro no Manuel Evangelista e eu gostaria de saber o que causa a pressão alta. Pergunta difícil, porque na verdade é uma doença com várias causas. 95% das hipertensões, elas não têm causa definida. Tem uma base genética, na maioria das vezes, e aí vem alterações em que elevam a pressão arterial junto com o estilo de vida. Então, você tem uma base genética em que a pressão é elevada
e um estilo de vida inadequado. Em 5% das vezes, você pode ter, por exemplo, alterações da tireoide, tumores, alterações renais, que fazem essa pressão subir. Então, nesses 5%, muitas vezes, a gente tratando a causa base, você cura a hipertensão. Mas em 95% das vezes, não existe uma causa definida. São várias causas. Estilo de vida inadequado, alimentação com muito sal. Por exemplo, o sal é um grande vilão da hipertensão. A gente tem uma pergunta sobre o sal? Sobre o sal. Vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui para a Leide. Eu gostaria de saber quais os sintomas de pressão alta. Na realidade, não é uma pergunta para a Leide, é uma pergunta da dona Leide para o doutor Alcino. Vamos lá. Olha, sintomas, a doença ela é perigosa porque ela é assintomática. Existe uma grande discussão em relação à dor de cabeça. E aí eu vou dizer uma coisa que muitas pessoas podem não acreditar, porque na verdade se tornou um grande mito na medicina. Hipertensão ou pressão elevada não causa dor de cabeça na maioria das vezes. Em algumas situações, por exemplo, quando a pressão está acima de 18, 180 por 11, 110... Geralmente 18 por 11, que é mais comum. Quando ela está acima desses níveis, aí você pode ter sintomas relacionados à dor de cabeça. Na verdade, é uma dor de cabeça associada, por exemplo, à náusea, alteração de comportamento. Mas na maioria das vezes, não. O que acontece é que, por exemplo, a dor, ela pode fazer a pressão subir. Então, o que fez a pressão subir? A pressão alta que fez a dor de cabeça ou é a dor de cabeça que fez a pressão subir? É o chamado efeito Tostines. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então, o que causa a elevação da pressão? É a dor de cabeça ou é a dor de cabeça que faz a pressão subir? Para isso, é importante fazer uma avaliação cardiológica ou uma avaliação clínica, para que a gente possa definir se aquela dor de cabeça, de fato, tem alguma correlação com a hipertensão. Mas, na maioria das vezes, não existe essa correlação. A gente tem outra pergunta para o senhor, doutor Alcino. Meu nome é Artelita, eu moro ali no bairro Vale Quem Tem, meu esposo tem problema de pressão, aí a dúvida que eu tenho é se realmente o sal sobe a pressão da pessoa. Olha aí a pergunta do sal, por isso que eu nem deixei o senhor responder naquela hora. Pois é, o sal, na verdade, é o grande inimigo. O consumo médio do Brasil em relação ao sal é em torno de 10 a 12 gramas de sal por dia. O consumo recomendado pela OMS é em torno de 5 gramas, então a gente consome mais do que o dobro da necessidade diária de sal. 5 gramas é uma colherzinha de chá, não é isso? 5 gramas é uma colherzinha de chá. E aí, isso distribuído nas 3 refeições principais. Exatamente. E aí, por exemplo, foi feito um estudo em São Paulo em que um pãozinho francês, em média, tem 1 grama de sal. Então, se comeu 2 pãezinhos, já tem quase a metade do consumo diário de sal. Então, realmente, a gente precisa mudar nosso paladar. E lembrar também que produtos que têm muito... produtos industrializados, que têm enlatados, embutidos, eles têm muito sal, porque o sal é o principal conservante dos alimentos. Então, a gente precisa também diminuir o consumo desses produtos que venham dentro de saco ou dentro de uma lata. A gente tem outra pergunta, vem agora da Rita. Saber se comida muito gordurosa faz mal para a pressão alta. Não necessariamente. Na verdade, a gordura está relacionada a alterações do colesterol e a dificuldade de perder peso. Então, pelo fato de você ganhar peso, isso pode alterar a pressão arterial. A cada 10 quilos que você ganha, a pressão ela sobe em torno de 10. Ou seja, se ela é 120, ela vai para 130. Então, se ela é 12, ela vai para 13. Então, a cada 10 quilos que você ganha... eu gostei. A cada 10 quilos que você ganha, em média, a sua pressão sobe 10 pontos. E o contrário, a cada 10 quilos que você perde, por exemplo, se você perdeu, tem 80 quilos e foi para 70... a sua pressão cai 10 também. Então, se ela é 140, caiu para 130. É por isso que é importante a mudança de estilo de vida, para a atividade física e a perda de peso no controle da pressão arterial. Doutor Alcino, qual é a pressão ideal? É 12 por 8? Ideal 12 por 8. Hoje, na verdade, a gente aceita com níveis de pressão abaixo de 13 por 8, né, como pressões muito boas, mas é importante que a gente diga que os trabalhos que mostram alterações de mortalidade na pressão arterial quando ela está acima de 11,5. Ou seja, 12 é pior do que 11,5, 13 é pior do que 12. Então, quanto mais baixa, ali em torno de 11, seria o ideal. Ok, então. A gente tem pergunta dos telespectadores. Eles gostam muito de participar aqui da nossa entrevista. Prazer. Tem dia que eu não pergunto quase nada, viu, doutor Alcino? Então, vamos para a pergunta agora da nossa telespectadora. O nosso telespectador é o Francisco Dias, ele é do Parque Mão Santa. Como definir a hipertensão tipo 1, tipo 2 e tipo 3? Eu até entendo por que foi feita essa pergunta. Eu não sabia que tinha tipo 1, tipo 2, tipo 3. Porque, na verdade, os critérios do Ministério da Saúde para vacinação, ele recomenda a vacinação no hipertenso estágio 3. Né? A hipertensão estágio 1 é quando ela é de 14 até 16
estágio 2 de 16 a 18 e estágio 3 acima de 18. E a mínima diastólica, né, de 8 a 9, de 9 a 10, de 9 a 10, de 10 a 11 e acima de 11. Então, a tipo 3 seria? Estágio 3 seria 18 por 11. Por 11. O que for mais alto. Se for 18 por 10, continua estágio 3. Se for, por exemplo, 17 por 11, é estágio 3 também. A estágio 3 também. Porque a diastólica também, tá... exatamente. Entendi. Tem outra pergunta. Amparo Araújo, do bairro Taquari. Boa tarde, Amparo. Estou tomando a medicação Enalapril. Porém, da tosse, será que é o caso de voltar ao cardiologista para trocar a medicação? Sim. Na verdade, o Enalapril é um excelente medicamento, mas ele pode provocar tosse em torno de 10% das pessoas. Então, é importante não suspender a medicação, porque existe uma coisa chamada efeito rebote. Quando você está com a pressão controlada e suspende abruptamente o seu tratamento, você pode ter uma crise hipertensiva. Então, é importante retornar no médico para ele trocar a medicação. Então, continua tomando a medicação para poder procurar claro, às vezes médico. se for uma tosse incapacitante, é procurar mais rápido o médico. Né? Pode procurar até um pronto-socorro logo, exatamente. Né? Bom, doutor Alcino, a gente tem mais pergunta também de telespectadores que estão com dúvidas ainda sobre esse assunto, porque hoje é o Dia Mundial da Hipertensão, então um dia que é justamente para poder conscientizar, falar sobre esse tema, para que você não tenha esse problema. Vamos para a próxima pergunta, é do Davi. A pergunta. Meu nome é David. Doutor, minha mãe, ela tem pressão alta e eu gostaria de saber quais os benefícios que a caminhada pode vir trazer para ela. Eu chamei de Davi, é David, desculpa, tá? David. Não, David, a hipertensão, a atividade física em geral, né, ela consegue controlar a pressão arterial em até 48 horas depois da atividade física. É claro que a recomendação é quanto maior a quantidade de horas por semana de atividade física, melhor. Mas já existem trabalhos que mostram que a partir de 30 minutos de atividade física por semana, você já tem benefício de redução de pressão arterial. Então, obviamente, o ideal seriam pelo menos 150 minutos de atividade moderada, que seria uma caminhada mais rápida ou uma corrida leve. E é claro que uma caminhada, de qualquer forma, ela nos ajuda. Mas se for uma caminhada mais intensa, melhor ainda do ponto de vista cardiovascular. Então, seriam 150 minutos de caminhada durante a semana? Pelo menos. Pelo menos. Então, 5 dias na semana, 30 minutos ou aumenta para 40 minutos e tira um dia da semana. Mas a maioria dos dias da semana é importante você fazer atividade física, para você ter o benefício da atividade física prolongado. Então, você faz a atividade física hoje e a atividade física controla a pressão arterial ou ajuda no controle até amanhã, por exemplo. E para a questão da hipertensão, tem que ser atividade física aeróbica ou não interessa? Do ponto de vista cardiovascular, sim. A atividade aeróbica ela é importante. É claro que a musculação ela impede a perda de massa muscular, melhora a questão da osteoporose, mas para o desempenho cardiovascular, uma atividade física aeróbica ela é extremamente importante. A gente tem outra pergunta, doutor Alcino. Vamos lá, gente? Estou com dor de cabeça e o coração acelerado, a pressão alta? Pois é, a questão da dor de cabeça sempre... Existem inúmeras causas para você ter dor de cabeça, né? Então, a hipertensão é uma discussão, não existe uma correlação direta, é importante sempre que tiver fazer uma avaliação cardiológica para definir se é a causa ou não, mas não necessariamente é esse o problema. A hipertensão, infelizmente, é uma doença assintomática. E aí quando você muitas vezes detecta que você é hipertenso, você já tem alterações cardíacas, renais. Por que a gente trata a hipertensão na final, Neyara? Porque a hipertensão ela é uma principal causa de infarto, de AVC, acidente vascular cerebral. Ela é uma das principais causas de insuficiência renal, que precisa de hemodiálise. Uma das principais causas de cegueira, de coração crescido. Então, não é só a questão do número. Na verdade, o número é uma representação, mas a doença em si, ela precisa ter um controle para evitar que no futuro, quando a gente quer curtir a vida, quer ter uma vida saudável quando estiver mais idoso, a gente não fique perdendo tempo tratando doenças que poderia ter tratado quando era mais jovem. Que já são consequências da pressão alta. Já são consequências da hipertensão. Então, você quer ler um livro, não consegue, porque você está com uma doença na retina. Enfim, são várias coisas que você precisa poupar. Eu sempre digo que o tratamento preventivo da hipertensão é uma poupança que você faz hoje, porque você diminui algumas coisas que são prazerosas. Por exemplo, alimentos que são mais gordurosos ou mais salgados, por exemplo, né? Mas você faz essa poupança para que no futuro você venha colher os resultados desse trabalho que você fez ao longo da sua vida. É abrir mão do prazer imediato. Imediato, né? Para no futuro você ter uma qualidade de vida muito boa. A gente tem uma pergunta agora da Poliana. Doutor, meu nome é Poliana, eu tenho 40 anos e moro no bairro Novo Horizonte. Eu queria saber a respeito de pressão alta.
qual seria os melhores cuidados, né, a melhor alimentação. Muita gente tem dúvida do que pode comer, o que não pode. Sim. Então, olha, a alimentação começa com a dieta pobre em sal. O que aconteceu com a nossa civilização é que as mulheres, felizmente, ganharam um mercado de trabalho, saíram de casa. E esse espaço ele não foi ocupado pelo homem. Esse espaço foi ocupado pela indústria alimentícia, que colocou muito sal nos alimentos para conservar. E aí a gente começou a se alimentar desses alimentos industrializados. Então é importante que a gente se alimente em casa com comida natural, comida de verdade, comida de casa. E que acrescente pouco sal nos alimentos. Uma outra coisa importante, que inclusive em Belo Horizonte eles fazem isso, é tirar o saleiro da mesa. Lá existe uma lei que não proíbe, não permite o saleiro da mesa. Isso no restaurante Nos restaurantes. Saleiro A não ser que você peça, tudo bem, mas você está autorizado, mas do contrário não. Então é importante que você diminua o sal dos alimentos, que você evite alimentos industrializados, que além da questão do sal como conservante, tem a questão do colesterol, que ele vive muito próximo à hipertensão, do colesterol alterado, do diabetes, são doenças que se somam e aumentam muito o risco cardiovascular. A atividade física semanal que a gente falou, o álcool é extremamente importante a gente evitar o consumo excessivo de álcool, porque qual é o limite de álcool permitido em relação à hipertensão? Para o homem são 2 taças de vinho, 2 doses de destilado, ou uma garrafa de 600 ml de cerveja por dia. Limite máximo. E não é cumulativo. E a mulher é metade disso. Ou seja, 1 taça de vinho, 1 dose de destilado ou meia cerveja. Ou seja, não é porque vai tomar só no sábado, aí toma 3, 5 garrafas de cerveja. Não, infelizmente não é cumulativo. Só. Exatamente, não é cumulativo. Tem mais perguntas, viu, doutor Alcine? Esse assunto ele interessa bastante a população. Ó, a Joana Raquel é do Conjunto São Paulo. Boa tarde. Gostaria de saber se infarto é hereditário e a maioria dos meus familiares paternos morrem de infarto. O infarto ele tem um componente familiar, genético, inclusive é um dos fatores de risco, né? Os fatores de risco maiores para infarto são hipertensão, tabagismo, colesterol alterado, diabetes e histórico familiar. Mas é importante entender que histórico familiar não é o meu avô morreu de 80 anos de infarto. Não. Histórico familiar é que se você teve um pai ou um irmão que teve infarto ou foi operado do coração antes de 55 anos de idade, ou uma mãe ou irmã que teve infarto ou foi operada do coração antes de 65. Primo, tio, avô não entra nesse histórico familiar. Tá? Então, o histórico familiar... Tem parentesco direto. Direto e também relacionado com a idade. Homem antes de 55 e mulheres antes de 65. Ok, tem mais pergunta. Quando engravidei, tive pressão alta e ocasionou o pré-eclâmpsia e depois normalizou. No futuro, corro o risco de ser hipertensa? Ou pode ter sido só na gravidez? É a Luísa de Timon, no Maranhão. Obrigada pela pergunta, viu, Luísa? Obrigado, Luísa. Boa pergunta, sim. Porque é muita dúvida, especialmente a gente tem uma incidência alta de pré-eclâmpsia. Eu tive pré-eclâmpsia na minha primeira gravidez, viu, Luísa? E, infelizmente, a pré-eclâmpsia ela é uma doença que está relacionada com o surgimento de hipertensão no futuro. Então, quem teve pré-eclâmpsia, além a pré-eclâmpsia em si, existe um percentual de pacientes que desenvolvem hipertensão e ficam hipertensas já naquele momento, mas um percentual maior vai desenvolver hipertensão no futuro. Então, realmente tem uma grande probabilidade da mulher que desenvolveu pré-eclâmpsia de apresentar hipertensão no futuro. Eu não desenvolvi, viu, Luísa? Graças a Deus a pressão voltou ao normal. Na minha segunda gravidez também não tive pressão alta. Tem mais uma pergunta, vamos lá? Ô, dona Socorro, olha aí, do bairro Itaperu. De quanto em quanto tempo devo procurar o cardiologista? Sou hipertensa, mas tenho uma pressão controlada. Boa pergunta, dona Socorro. Excelente pergunta. Na verdade, não existe uma receita de bolo para todo mundo. Vai depender dos outros fatores de risco. Por exemplo, se ela é uma paciente diabética, com colesterol alterado, histórico familiar, obesa, isso tudo precisa ser avaliado, colocado numa balança para ver de quanto em quanto tempo deve ser feita essa avaliação. Às vezes a cada 3 ou 4 meses, dependendo de como tiver esses controles. No paciente hipertenso, que está controlado, não tem outros fatores de risco, uma avaliação anual ela é suficiente para a gente ter esse equilíbrio ao longo da vida. E se sentir algo diferente, procurar logo o médico? Qualquer sintomatologia é importante que procure, né, ou um pronto-socorro ou mesmo uma consulta com um clínico que a acompanha ou com um cardiologista para definir se tem alguma correlação com a hipertensão arterial. Ok, a gente tem a nossa última pergunta. Doutor, o que são pacientes imunossuprimidos? É o Francisco Herbert, do bairro Distrito Industrial. A imunossupressão, na verdade, ela é a redução da sua defesa, da defesa natural do seu organismo contra a infecção.
Na verdade, ela pode ser por uma doença, no caso, por exemplo, da leucemia e as doenças mais crônicas que levam à redução levam à imunossupressão, mas pode ser provocado por medicamentos, por exemplo, corticoide. Corticoide em doses muito altas podem levar à imunossupressão ou outros medicamentos que são chamados imunossupressores. Mas existem essas duas correlações, ou relacionado com a doença que leva à imunossupressão, ou relacionada ao uso de medicamentos. Não tem nada a ver com hipertensão, não né? Tem Essa nada pergunta... a ver. Ainda bem que o senhor soube responder. Tem a ver, na verdade, o uso do corticoide, ele pode levar ao aumento da pressão arterial. A gente tem visto muito na COVID pacientes que fazem uso de corticoide quando estão internados e eles desenvolvem uma hipertensão de mais difícil controle quando saem da internação. Isso realmente a gente tem visto com alguma frequência. E tem outros medicamentos também que acabam influenciando na pressão, não é isso, doutor? Infelizmente, assim, olha, corticoide, uso crônico de anti-inflamatório, aquele anti-inflamatóriozinho que saiu para dor nas costas, que a dona Luísa toma todo dia, aquilo ali pode fazer a pressão se elevar, assim como pode provocar doenças renais. Uso de anticoncepcional. Também? Já ocorreu, eu tenho pacientes que tive que suspender anticoncepcional e enfim, orientar a respeito de possível gravidez, entendeu? Então, existem outros métodos contraceptivos nas mulheres que desenvolvem hipertensão tomando anticoncepcional, mas é muito comum. Então, imunossupressores, corticoides podem levar a esse aumento da pressão arterial também. Então, e aí entra no grupo de hipertensões secundárias. Hipertensões secundárias a medicamentos, que são aqueles 5% de causas que são definidas. Bom, doutor, para a gente finalizar a nossa entrevista, a gente já falou muito de alimentação, a questão de não fumar. Agora, tem um detalhe que é importante. Eu acho que esse Dia Mundial da Hipertensão, acho que é justamente chamar a atenção para que as pessoas façam a aferição da pressão arterial, porque como ela é uma doença silenciosa, então quanto que a pessoa deve aferir a pressão e a importância desse cuidado, né? Deve ser de quanto em quanto tempo? Eu queria que o senhor falasse sobre isso para a gente encerrar. Na verdade, a partir dos 18 anos, na adolescência, na verdade na infância, na consulta ao pediatra, você já deve ficar acompanhando o controle da pressão. Mas, via de regra, após 18 anos, é muito importante que você faça uma aferição anual naqueles pacientes que estão com os níveis de pressão relativamente controlados, mas que são considerados pré-hipertensos. Por exemplo, se você tem 30 anos de idade e tem níveis de pressão acima de 13/8, é importante que você faça uma avaliação dali a 6 meses, porque você pode estar enquadrado no grupo de pacientes que são pré-hipertensos. O paciente que é hipertenso, vai depender muito do acompanhamento clínico que esse paciente faz com o seu cardiologista. Então, não existe uma regra definida. Se a pressão está controlada e não tem outros fatores de risco associados, uma vez por ano, um acompanhamento regular, ela é suficiente. Mas é importante que após os 18 anos você faça pelo menos uma avaliação e aí a cada 5 anos, ou se o paciente tem mais de 30 anos e é considerado um pré-hipertenso, ele deve fazer ali a cada 6 meses. Exatamente para que a gente possa flagrar essa doença e tratá-la corretamente. Tratar não quer dizer dar remédio, tratar quer dizer mudança de estilo de vida, né? Sal, atividade física e uma qualidade de vida adequada. O remédio só em último caso? O remédio, infelizmente, ele precisa na maioria dos casos, mas realmente não é uma coisa que a gente aborda no paciente hipertenso leve. O paciente que tem uma pressão leve, uma hipertensão leve, esse paciente ele pode ser controlado inicialmente com medidas não farmacológicas. Tem cura hipertensão? Não tem cura. Como a gente tinha conversado, eu sempre considero hipertensão... Aliás, existem aqueles casos de hipertenso secundário que tinha um problema da tireoide e operou a tireoide e resolveu. Esse é um problema, que tem cura. Mas, na grande maioria das vezes, o hipertenso, ele é considerado, como eu digo, ele é um paciente que, como é o casamento. Então, quando você se casa, você nunca mais vai ser solteiro. Você pode ser divorciado, pode ser viúvo, mas solteiro nunca mais vai ser. Então, ex-hipertenso não tem. O que tem é o hipertenso que é controlado sem medicamento. Isso pode acontecer quando ele perde peso, muda o estilo de vida. Mas ele vai ser sempre considerado como hipertenso. Ah, bom, então. Muito obrigada, doutor Alcino Sá, pela entrevista. Foi bastante didática, acho que tirou as dúvidas aqui de muita gente. Muito obrigada, boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Obrigado.